Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um De Olho no Green. Simbora direto para a tela rever não, né? Ver então as oportunidades dessa segunda-feira, dia 17. Não tivemos uma semana muito boa, tenho que confessar. Uma semana com bons jogos, mas, jogos. Não quero colocar a culpa na zebra, mas nós tivemos bons jogos com resultados bem diferentes do que a gente analisou, do que a gente esperava. Né? Então vamos em busca essa semana de algo diferente, vamos em busca aí de um bom resultado para que essa semana apenas passe batido, beleza? Vamos direto para a tela então, semaninha começando aquela, né, com poucas oportunidades. Nós temos aqui o jogo do Orebro, deixa eu ver aqui, primeiro é o jogo do Orebro, deixa eu só selecionar aqui, Orebro aqui, ó. Primeiro jogo do Orebro então, pela Suécia, essa é a Superettan, que é a segunda divisão, né, da Suécia. Nós temos um bom campeonato para over 1,5. É um padrãozinho deles, mas nós temos que tomar cuidado. O over 1,5 paga muito bem, mas nós temos alguns times específicos, alguns jogos específicos, em que a gente se encontra ali com um golzinho ou 0-0, né? Em jogos que eram para ser muito bons, que eram para ser para pelo menos over 1,5 FT. Nesse caso do Orebro, é uma partida em que as duas equipes são, né, equipes equilibradas, até o histórico entre elas é bem equilibrado, mas a gente pode ver, num geral, jogos para over 1,5. Né? Acabei de falar desse padrão, a gente pode observar aqui que o over 1,5 é bem constante entre eles. Os jogos do time da casa, num geral, 80%, ou seja, 8 dos últimos 10, nós temos aí over 1,5, sendo que um dos jogos que não teve over 1,5 FT era um amistoso, então, né, às vezes está testando o time, é um jogo mais pegado, mais estudado, né, tá testando alguns jogadores, não tá valendo nada, então tem tudo isso. E o visitante, no geral, nós temos também a mesma média de 80%. 8 dos últimos 10 jogos tivemos 2 gols na partida. Nos jogos do Orebro em casa, nós temos aqui uma média de 70%. Cai um pouquinho, ainda com aquele jogo de amistoso, né? E o visitante, nós temos aí uma média de 90%, dá até uma melhorada, né? Fora de casa aí, 90% dos seus jogos tiveram 2 gols na partida. Até uma média boa para over 2,5 também, né? 70% dos jogos ali fora de casa bateu também um over 2,5 FT, 3 gols na partida. Então, para esse jogo, eu não arrisco num over 2,5, claro, né? Não acho que tem valor um back, seja qualquer time. Então, como é um padrão over 1,5 e paga muito bem para esse campeonato, eu vejo uma boa possibilidade. 2 gols na partida, over 1,5 FT, beleza? Próximo jogo aqui nós temos, vamos ver, jogo do Valur, né? O Valur, campeonato islandês. É um jogo que, já adianto, tá? É um bom jogo para você buscar algo no HT, mas eu preferi não arriscar no HT aqui, tá? Acho que temos outras oportunidades. São duas boas equipes. A gente pode ver aqui, né, o Stjarnan, acho que é Stjarnan, não sei como é que eles pronunciam na Islândia. Eu não me lembro se é o J que tem um som de I, enfim. Mas o time da casa, nesse caso, tem uma boa sequência, né, jogando ao lado da sua torcida. E o Valur fora de casa, por mais que jogue fora de casa, tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, e detalhe, era contra o Breidablik, um bom time, né, um time forte no campeonato. Poderia talvez buscar um back Valur? Cara, talvez, mas eu acho muito arriscado. O histórico entre eles é bem equilibrado, né? O time da casa não é um time ruim jogando em casa, inclusive vem de 2 goleadas aí, ó, 5-0, 4-0, né? E gosta de golear em casa, ó, 4-0, 4-0, né? 5-4, um jogão aqui. Mas, nós temos aqui 2 times para gols. Histórico entre eles recente, cara, 3-2, 3-0, 6-1. Aí tem esse 1-0 aqui, depois 2-1. Claro que a gente vê alguns joguinhos mais, 1-1, 2-0, né? Dependendo do confronto, mas, a gente pode ver também um 2-1, 4-0, 4-0, 2-2, principalmente com o time da casa em casa. Essa temporada vem muito bem. A gente vai encontrar jogos aqui que não tem tantos gols lá para temporada passada, praticamente, né? Jogos de Copa, enfim. E aqui,
o valor vem de bons jogos, né? Bons jogos, 3-0, 5-0, 3-2, aí tem 1-0 aqui, pô, contra o Breidablik, né? Dá um desconto. 4-0, 6-1, 3-1. Então são bons jogos, os últimos jogos principalmente das duas equipes para over, tá? Para over. Ambas têm um bom primeiro tempo, mas um bom primeiro tempo de um golzinho. Geralmente o segundo tempo é onde a gente tem mais gols, né? Um jogo mais aberto. Então, para esse jogo, pessoal, talvez seja até o risco do dia. Nós temos apenas 3 oportunidades. Não vejo um risco tão grande em todas elas ou em alguma delas, mas acho que dentre as 3, talvez esse jogo, esse over 2,5 seja o mais arriscado. Talvez, pode ser o do Orebro. Acho que o dia tá. A gente tem poucas oportunidades, mas eu acho que o risco entre eles é basicamente o mesmo. São bons jogos, bons mercados e o risco é o padrão que nós assumimos quando fizemos a entrada, beleza? Aí o próximo jogo aqui, nós finalizamos, né? Fechamos aí o dia com o The Strongest contra o Independiente Petroleiro. Aí, pô, o histórico vai dizer por si só. Nós temos aqui um The Strongest em casa que joga muito bem mesmo. E nós temos um visitante que, pô, 10 jogos, 7 derrotas e 3 vitórias. Tem 3 vitórias aqui, todas elas por 1-0. Eu não arriscaria em over nesse jogo, mas nós temos um time que em casa é muito bom, um time visitante que fora não é dos melhores, né? Então, deixa eu ver o campeonato aqui. O The Strongest está com odd de super favorito, tá? Super favorito. Então, pô, eu vejo uma possibilidade bem grande aí para um back home, né? O The Strongest tem 8 vitórias, aliás, 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates em casa no campeonato, enquanto o visitante tem 8 jogos, 3 vitórias e 5 derrotas. Como eu vi aqui, né? As 3 vitórias contra esses times aqui, todos por 1-0, tá? Todos por 1-0. Então, nesse jogo, eu vou de back home, ou seja, vitória da casa, que nesse caso aqui é o The Strongest, tá? Como eu falei, poucas oportunidades, início da semana geralmente é assim, né? Vocês já estão acostumados. Nós não tivemos uma semana passada ali muito boa, até vou dar uma olhada aqui no De Olho no Green como foi, mas na Sala Pro a gente não teve uma semana muito boa. Então, essa semana vamos ser aí um pouco mais cautelosos, buscar as melhores oportunidades. A gente já faz isso, mas pensando em não ter mais uma semana ruim e sim buscar esse resultado e tirar dinheiro do mercado, beleza? Recapitulando aqui, nós temos Orebro então com over 1,5 FT, 2 gols na partida. Valor over 2,5 FT, 3 gols na partida. E The Strongest contra o Independiente Petroleiro, back home, back The Strongest, beleza? Pessoal, esse é o De Olho no Green aí para essa segunda-feira, dia 17, beleza? Tomem muito cuidado, semana aí que a gente vai ter boas oportunidades, mas esse início de semana geralmente é um pouquinho mais aí enxuto, né? Poucas oportunidades, e aí a semana vai, conforme finalizando, vai aumentando aí a quantidade de jogos, automaticamente mais possibilidades pra gente, beleza? Tamo junto, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para sempre acompanhar o nosso conteúdo. Tem De Olho no Green aqui todo dia, beleza? E, claro, né? Link da Sala Pro tá aqui na descrição. Se você quiser aproveitar, vem para a Sala Pro também para ter um resultado ainda melhor. Fechou? Tamo junto e até amanhã. Valeu!